Oi, eu sou a Thay do Solertia e no vídeo de hoje aqui no YouTube da Fisher Fields eu vou te ensinar a fazer a Easy Bag. Essa bolsa que é mais fácil do que parece, pode ter o tamanho adaptado para maior ou menor, permite diversas combinações de cores, tornando ela super versátil. Separa o material e vamos junto! Essas foram as cores que eu selecionei para fazer esse projeto dessa vez. A primeira vez que eu fiz ela, eu fiz utilizando 4 e não 5 cores, mas vocês podem utilizar quantas cores vocês quiserem ou até fazer ela em uma única cor. Eu vou falar uma por uma para vocês, tá? Então, da direita para a esquerda, a gente tem o solar, depois o mango, babalu, lavanda e o very berry por último. Então são essas 5 cores que eu escolhi, que eu acho que vai ficar uma mistura bem verão, bem bonita na peça. E eu vou trabalhar ela utilizando uma agulha de 5 milímetros. Com o tom Very Berry, eu vou começar fazendo um anel mágico. Vocês podem fazer o anel mágico como vocês preferirem, tá? Tem mais de uma forma de fazer e a que funciona pra mim é essa. Em vários outros vídeos da Fisher tem eu utilizando um outro modelo também que a Lari Cristina ensina, mas essa é aquela bem tradicional. E aí eu vou fazer uma correntinha, 2 correntinhas. Agora eu vou fazer 2 pontos altos. Duas correntinhas e outra vez 3 pontos altos. De volta, vou fazer mais 2 correntinhas e 3 pontos altos. Agora, uma última vez, mais 2 correntinhas e 3 pontos altos. Agora, se você ajustar um pouco o seu anel mágico, você vai perceber que a gente está formando aqui como um quadrado, estão vendo? E para finalizar esse quadrado, eu vou precisar de mais 2 correntinhas para fazer a última quina, porque são as correntinhas que fazem as quinas do trabalho. Então, eu vou finalizar com 2 correntinhas. Terminando essas 2 correntinhas, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui, ó, no topo da terceira correntinha, aliás, da segunda correntinha que a gente fez, porque tem aqui o nozinho que forma o anel mágico e 2 correntinhas que a gente fez para simular a altura do primeiro ponto alto desse gominho aqui de pontos altos, estão vendo? Ele fica como se fosse o primeiro, e aí depois a gente fez 3, 3 e 3. Então, eu vou fazer um ponto baixíssimo, pegando as 2 alcinhas aqui, ó, do topo dessa correntinha. E eu vou caminhar até a minha próxima quina aqui com pontos baixíssimos também, pegando o topo dos pontos altos. Então, eu vou fazer 1, 2. Agora, aqui na quina, eu vou fazer um ponto baixo. Depois do ponto baixo, 2 correntinhas, um ponto alto. Agora, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos dentro aqui da quina ainda, estão vendo?
E aí, a gente já formou a quina aqui da segunda carreira. Agora, eu vou colocar um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira anterior, até chegar ali na próxima quina. Ficou assim. E aqui dentro da quina eu vou outra vez repetir o que a gente fez aqui. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E eu vou outra vez repetir aqui o mesmo trabalho que a gente fez aqui, até completar o meu quadrado e chegar aqui no início dele, dessa segunda carreira, uma outra vez. Sempre a cada quina fazendo 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, e um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira anterior. Então, vai ficar 3 pontos altos, repito o trabalho da quina. 3 pontos altos, a quina outra vez, e vou finalizar aqui com 3 pontos altos. Quando a gente faz a volta e chega aqui nessa parte dos 3 primeiros pontos, a gente passou pontos baixíssimos para chegar até aqui a quina, né? O trabalho da quina. Então agora a gente vai colocar os pontos altos aqui no mesmo lugar onde estão os pontos baixíssimos, passando por cima deles, e esse arremate, digamos assim, que a gente fez, né, para seguir trabalhando aqui sem cortar o fio, vai ficar escondido aqui embaixo dos pontos. Tem que cuidar sempre para fazer todos os pontos na carreira, tá vendo? Porque é fácil de achar que aqui tá finalizado, olha, mas a gente ainda tem que fazer mais um ponto alto aqui em cima do último ponto, estão vendo? Sempre vai ser um em cima de cada um da carreira anterior. Vocês já vão ver na próxima carreira que a gente vai seguir fazendo o mesmo trabalho. Então, vai contando conforme vai fazendo, porque se esquecer um desses últimos pontos, a bolsa vai ficar errada. Esse é o ponto que mais erram dessa receita aqui. Esquecer o último pontinho antes de fechar a carreira. Então, toma cuidado para não esquecer ele. Agora aqui eu vou fechar o meu anel mágico, mas vocês já poderiam ter fechado terminando a primeira carreira. Eu só não fechei para ficar mais fácil a visualização para vocês da peça como um quadrado, realmente, aqui nessa segunda carreira, mas agora eu já vou fechar tudo porque essa é a base da bolsa, então eu não posso ter um buracão desse daqui aqui no meio. Agora, eu vou sempre fechar a carreira com esse método de pontos baixíssimos, mas eu queria mostrar para vocês que quando a gente faz um ponto baixo e as correntinhas para simular o ponto alto, lateralmente aqui, ó, ele fica igual, estão vendo? Eu vou colocar o meu ponto baixíssimo aqui, ó, nessa última correntinha antes do primeiro ponto alto que a gente fez. E quando eu fechar, vocês vão ver que ele fica bem discretinho e a anatomia dele passa parecida com os outros pontos altos, olha só. Tá aqui, tá vendo, ó? Um gominho, 2 gominhos. Aqui tá a base, um gominho, 2 gominhos. Fica bem similar, assim, e disfarçado. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo em direção à quina do trabalho. E aqui na quina do trabalho eu vou fazer outra vez isso. Um ponto baixo, 2 correntinhas, um ponto alto, outra vez 2 correntinhas e 2 pontos altos, tudo isso dentro da quina.
Pronto, tem aqui o início da minha terceira carreira já com a primeira quina. E lembram que eu disse para vocês que a gente ia seguir fazendo esse mesmo esquema de colocar um ponto alto em cima de cada um dos pontos altos da carreira anterior? Pois então agora a gente vai fazer isso contando com esses pontos da quina aqui da carreira anterior. Então eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos antes de chegar no próximo trabalho da quina, onde eu vou repetir 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos e sigo aqui outra vez fazendo um ponto alto em cima de cada um desses pontos altos de base. Sempre contando a quantidade para não esquecer nenhum, porque se esquecer, a bolsa vai ficar torta. Vai crescer diferente. Cheguei aqui outra vez na minha quina, então, 2 pontos altos. Duas correntinhas e mais 2 pontos altos. Isso vai ser igual em todas as quinas, independente das carreiras, tá? Nessa parte aqui, onde a gente tá fazendo a base da bolsa. Se por uma eventualidade você já viu ou tem a receita escrita dessa peça, ela é separada em 2 fases. A primeira é a subida da bolsa. Aliás, a primeira é a base da bolsa, que é essa daqui que a gente está fazendo, e a segunda é a subida da bolsa. Eu vou falar para vocês aqui também quando a gente deixar de fazer o trabalho de base e iniciar o trabalho da subida, porque vocês podem adaptar a técnica para fazer uma bolsa maior ou menor, a depender do tamanho da base que vocês fizerem para ela, tá? Então daí vocês podem fazer mais ou menos carreiras de aumento dessa base antes de fazer a subida para determinar qual é o tamanho que a peça vai ficar. Eu vou seguir aqui fazendo o mesmo trabalho ao redor de toda a peça, volto com vocês para a gente fazer a quarta carreira juntos. No fim do trabalho, cuido para não esquecer o último pontinho. Aqui na segunda correntinha, fecho essa carreira com um ponto baixíssimo. E vou caminhar com mais um ponto baixíssimo na direção da quina do trabalho. Na quina, começo a repetição. Um ponto baixo, 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, 2 pontos altos, e agora eu vou começar a repetir o mesmo trabalho das outras carreiras. Um ponto alto em cima de cada ponto alto de base. Aqui a gente vai ter um total de 11. Então, vocês vão sempre contar que na quarta carreira, a cada quina, vocês vão trabalhar 11 pontos altos, um em cima de cada um da carreira anterior, ao redor da peça toda, como a gente fez até aqui, sem nenhuma alteração. E aí vai estar pronta a base da nossa peça. A partir da quinta carreira, que é a carreira seguinte, a gente vai começar a fazer a subida da bolsa. Terminei a quarta carreira, fechei ela aqui como de costume, vou caminhar para a quina da minha peça e trabalhar ela igual eu fiz em todas as outras carreiras. E aí, agora aqui que vai ficar um pouco diferente. Eu vou trabalhar 7 pontos altos em cima dos pontos altos da carreira anterior, então vou contando.
7 pontos altos, pulo um ponto e a partir do próximo vou trabalhar mais 7 pontos altos até chegar na próxima quina. E fechou aqui essa primeira parte. Se você não tiver 7, pular 1 e mais 7, é porque em alguma das carreiras anteriores você deixou de fazer algum ponto. Senão vai estar bem certinha essa receita, esse cálculo, e vai ficar bem aqui no meio o primeiro buraquinho. Essa é a primeira carreira de subida da nossa peça. A quina vai ser igual, a gente vai fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E aí eu vou repetir esse padrão de 7, pula 1 e 7, até a gente chegar ali no começo da carreira outra vez. Agora 7, pulo 1 e mais 7. Vou assim até completar. Finalizei a primeira carreira de subida e nesse ponto vocês vão perceber que a bolsa já começa a se voltar para cima, olha. Então já tá fazendo a construção da subida da peça. Agora, nessa segunda carreira de subida da bolsa, eu vou fazer o trabalho da quina aqui igual eu fiz nas outras, fiz o fechamento igual também. E o trabalho de repetição dessa carreira vai ser diferente da carreira anterior. Agora, eu vou fazer 8 pontos altos em cima dos pontos altos da carreira anterior. Em vez de pular um ponto, agora eu vou pular 2. Então, esses 2 aqui do meio, estão vendo? O buraquinho do primeiro que a gente pulou tá aqui, na carreira anterior. E agora eu vou pular esses 2 aqui e vou fazer mais 8 pontos altos até chegar na próxima quina. E ficou assim, olha. Agora aqui eu vou repetir o trabalho da quina e ao redor dos outros lados vou repetir o mesmo trabalho daqui. 8 pontos altos, pula 2 e mais 8 pontos altos. Terminando essa segunda carreira de subida, a minha peça tá assim agora e eu decidi que eu vou fazer a minha primeira troca de cores porque eu acho que aqui, ó, quando a bolsa ela estiver repousada ou ainda até quando ela for dobrada para fazer o trabalho dela, eu acho que já tem o suficiente dessa primeira cor que eu utilizei. Então, eu poderia cortar o fio aqui, mas o meu do novelo, desse primeiro novelo tá acabando. Não foi o novelo todo aqui, tá? Esse daqui era um restinho que eu tinha, na verdade, menos de meio rolo que eu tinha desse tom, que eu utilizei aqui pra fazer essa base. E aí agora, em vez de fechar aqui na minha segunda correntinha com um ponto baixíssimo, eu vou puxar todo o meu fio pra cima, aqui nesse último ponto. E eu vou simular esse último elo que vai ficar aqui no topo, ligando o último e o primeiro ponto, colocando a minha agulha, pegando as 2 alcinhas de cima dessa segunda correntinha de trás para frente, enganchando o meu fio e levando ele todo lá para trás. E agora eu preciso fazer ele voltar para onde ele está saindo, então eu coloco a minha agulha aqui por trás, no meio desse pontinho,
assim, e levo todo o meu fio lá para trás. Para começar com a segunda cor, que é lavanda, eu vou iniciar com um nó corrediço. E eu vou fazer como se eu fosse fazer aqui o ponto alto, estão vendo? E vou segurar essa laçada aqui com o meu dedo indicador, ou como ficar melhor para vocês, dependendo de como vocês pegam na agulha, tá? Agora, eu vou pegar a minha peça e colocar esse fio aqui em uma das quinas, de forma que o fio que tá vindo do novelo fique lá para trás, tá vendo? Senão quando vocês puxarem, porque a gente tem que laçar ele aqui e trazer para frente, não vai ficar com essa alcinha aqui para poder fazer o primeiro ponto alto. Então agora aqui eu continuo fazendo o meu primeiro ponto alto, mais um ponto alto, duas correntinhas e dois pontos altos. E nessa carreira, agora eu vou trabalhar 9 pontos altos, pular os dois do meio aqui outra vez e mais 9 pontos altos até chegar na outra quina. Fazendo os 9, cheguei bem certinho aqui nos dois pontos do meio que eu vou pular e vou continuar fazendo pontos altos aqui a partir desse, mais 9 pontos altos até chegar na quina, onde eu repito, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Vou repetir esse padrão até chegar no começo dessa carreira aqui e é assim que a nossa peça tá ficando. Cheguei aqui no fim dessa terceira carreira de subida da bolsa, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, caminho em direção à quina com mais um ponto baixíssimo no próximo ponto, e a quina vou fazer normal, um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto alto, outra vez duas correntinhas, mais dois pontos altos aqui dentro da quina. E agora, essa carreira que eu tô ensinando para vocês, que é a quarta carreira de subida da bolsa, é a que a gente vai repetir até a finalização. Então, como que vai ser? A gente vai pular o primeiro ponto aqui da carreira anterior e a partir do próximo, a gente vai fazer um total de 9 pontos altos. Terminando os 9 pontos, agora em vez de pular esses dois do meio, a gente vai pular 3. Então serão esses dois do meio e mais esse daqui. Sem fazer nenhuma correntinha, só direto um ponto alto. Ó, eu fiz o meu último ponto alto aqui e já vou laçar o fio para 1, 2, 3 no quarto ponto, colocar o meu próximo ponto alto. Fica assim. E agora aqui, se tiver tudo certinho nas carreiras anteriores, a gente vai ter um total de 9 pontos altos. Então, esse primeiro que eu fiz e mais 8 até chegar aqui na próxima quina. Então, aqui
Tirando a quina, descontando esses pontos daqui, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. Pula 3 e faz mais 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. A quina, a gente faz a mesma repetição, sempre vai ser 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E agora, a cada 2 carreiras com uma cor, eu vou alternar para a próxima cor da paleta que eu mostrei para vocês no início do vídeo, até eu atingir a altura que eu quero para a peça. Então, aqui ainda faltam mais 3 cores. Pulei aqui, ó, o primeiro ponto, vou fazer 9 pontos, pular 3 pontos e depois mais 9 pontos. Igualzinho eu fiz aqui nessa primeira parte e mostrei pra vocês. Eu terminei aqui essa carreira, já cortei o meu fio e para fazer a troca de cor, eu vou finalizar igual eu mostrei para vocês aqui nessa primeira troca de cor, para continuar o meu trabalho também. Vou continuar da mesma forma, já simulando um ponto alto com a cor seguinte, e a partir daqui é só essa repetição até chegar na altura da peça que você quer, ou então, como é aqui o meu caso, concluir a paleta de cores que eu propus inicialmente para essa peça. Então, vou trocar agora para a cor Babalu, repetindo, e as cores seguintes em seguida. Retorno para mostrar para vocês como que ela vai ficar. Por enquanto, ela tá ficando assim, ó. E aí, a partir de agora, eu vou ter mais 3 cores, 2 carreiras de cada uma delas. Terminei de fazer 2 carreiras de cada uma das cores e agora nessa última carreira aqui eu vou passar pontos baixíssimos ao redor de toda a peça. Então, terminei aqui o meu último ponto, venho aqui no topo da segunda correntinha e começo a fazer um ponto baixíssimo em cima de cada um dos pontos ao redor de toda a peça para dar um pouco mais de estrutura para essa borda. Vai ficando assim. Chegando aqui, ó, no começo do trabalho outra vez, quando tiver faltando um para acabar o trabalho em pontos baixíssimos, eu não vou fazer ele assim. Eu cortei aqui o meu fio e eu vou puxar todo ele para frente. Venho aqui no meu primeiro ponto que tá sendo trabalhado aqui como o ponto baixíssimo, estão vendo? Esse daqui. Vou colocar minha agulha de cima para baixo e eu vou simular por aqui esse último ponto baixíssimo. Aqui na frente ficou assim. E agora, aqui em cima, para completar também, a gente precisa colocar mais um elozinho aqui, estão vendo? Então, eu vou fazer o meu fio sair aqui pelo meio desse último elo, antes de estar faltando um para fechar, ó, bem aqui. E da mesma forma que eu fiz na frente, eu venho aqui nesse primeiro pontinho e simulo a última alcinha. E aí ficou assim no topo também.
Agora a peça está pronta. Vocês podem colocar qual modelo de alça vocês preferirem. Aqui para o tamanho dela e para o modelo também, eu acredito que fica muito bom uma alça de ombro. Acabei mudando de ideia e colocando uma alça de mão. Eu também coloquei um fecho imantado aqui no meio. Vocês podem colocar aqui no meio e aí quando ela estiver fechada, ela vai ficar com esse formatinho assim mais amassado, com uma base quadrada. Ou então vocês podem colocar também como nas duas pontas para fechar por aqui, em vez de aqui no meio como eu fiz. Eu utilizei aqui o equivalente a praticamente 2 rolos de fio de malha extra premium. Isso pode ter variação de acordo com a sua tensão e também com o número da agulha que você escolher para trabalhar a peça. A peça ficou com um total de 32 centímetros de altura, mais ou menos, na parte mais alta, e na parte mais larga 32, 33 centímetros também, com ela fechada assim que ela fica mais larga, né? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Vocês pediam muito para eu trazer uma versão mais lenta dele pro YouTube, porque a gente tem uma versão acelerada em formato de Reels lá no Instagram. Então eu espero que essa aula tenha sido o suficiente para sanar todas as dúvidas que vocês tinham. Eu já vi bastante gente reproduzindo esse modelo, me marcando a ficha e espero agora com esse vídeo aqui ver muito mais. Então não se esqueçam, se vocês reproduzirem essa peça, por favor, marquem tanto o meu perfil quanto o da Fisher e na descrição do vídeo vocês vão encontrar certinho por extenso as cores que eu utilizei, a quantidade que eu utilizei, as dimensões da peça, tá bom? Um beijo e até a próxima!